coloquei lá no grupo no sábado, né, de manhã, a gravação da aula passada. E eu estava aqui esperando, né, porque depois que interrompe aqui a gravação, chega no e-mail. Aí eu estou esperando aqui, não chegava de jeito nenhum. Aí quando eu entrei de novo, o Dário, não, já tinha 3 horas de aula que estava gravando. O Dário estava lá ainda. Aí ele chegando aí agora. Boa noite, Dário. Aí eu tive que editar o vídeo lá, cortar. Tinha 3 horas de gravação, tudo mudo lá. Por isso Tá que eu só doido. consegui botar no sábado de manhã. Vamos lá, né? Vamos iniciar. Opa, uma. Então, boa noite a todos. Vou iniciar aqui. E aí, provavelmente eu devo escutar. Professor, só o áudio tá baixo ou é o meu que tá com problema? Boa noite. Ué, boa noite. Tá saindo baixo aí para vocês? Deixa eu ver Pra aqui. mim, Para mim não. tá. Não tá normal. Agora melhorou, porque estava baixo um pouco. E agora, melhorou? Agora melhorou. Beleza. Vou falar com o Boa noite, microfone professor. aqui mais perto da boca. Vamos lá. Tá escutando agora, Dário? Ou ainda tá baixo? Ah, para mim ainda tá baixo, mas deve ser problema no meu celular. O celular meu tá um caso sério. Tem que aumentar o volume aí, então. Pra mim tá ótimo, aumentou bastante. Beleza. Bom, a aula de hoje a gente ainda vai continuar falando um pouco daquela questão de teia alimentar, né, de fluxo de energia. Ela tá uma aula mais resumida, né, a segunda semana lá do PET, né, dos alunos regular, abordou esse tema aqui, e é o que a gente vai ver. Aí nas próximas 2 aulas a gente começa a falar um pouco dos ciclos, né, ciclo da água, do carbono, e aí depois a gente fala dos biomas brasileiros, né, e aí a gente encerra esse ciclo aí do PET 2. Então, a aula de hoje é sobre o fluxo de energia, né, nos ecossistemas. E aí, a energia, né, não é novidade para ninguém, que é fundamental, né, para a sobrevivência de todos os seres vivos. Estão pertencentes ali numa comunidade. A gente viu na aula passada que uma comunidade é um conjunto de populações, né, de diferentes espécies ali. E quando essa comunidade se interage com o meio ambiente, né, com o solo, com a água, com as rochas, aí você tem a criação, então, de um ecossistema. E aí, no ecossistema, a gente viu que existem, né, seres capazes de realizar a fotossíntese, que são os seres considerados produtores, né, aqui na figura da direita, lá em cima, a gente tem uma planta que vai realizar a fotossíntese, né? Então, vai produzir ali o oxigênio. Nesse processo de fotossíntese, produz também glicose, então por isso que elas são chamadas de seres produtores. E todos os outros seres, né, que vêm na cadeia alimentar dependem desses seres produtores. Eles são a base ali da cadeia alimentar e produzem o oxigênio que todos nós respiramos e os animais também. Os consumidores, dependendo do seu nível trófico, né, que é aquela posição que ele está inserido ali na cadeia alimentar. Na aula passada, a gente viu tem consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Então, aqui na figura da direita aí, a gente tem a planta, né, que é o produtor, o gafanhoto que se alimenta dessa planta, que é o indivíduo herbívoro, vai ser considerado consumidor primário. Um rato aí que se alimentar, por exemplo, do gafanhoto, é considerado o consumidor secundário. Acho que alguém está tentando entrar aqui. Não. Eu esbarrei sem querer aqui. Ah, tá. Beleza. É o mesmo barulhinho quando, quando alguém pede para entrar. E aí a coruja, né, no caso, vai comer esse mamífero aí, esse ratinho aí, e vai ser considerado, então, o consumidor terciário. Então, esses consumidores, dependendo dessa posição que eles estão ali
né, na cadeia alimentar, eles vão se alimentar de organismos autótrofos ou heterótrofos, né? Na aula passada a gente viu que dependendo da posição da cadeia alimentar que a gente está analisando, os consumidores vão assumir diferentes posições. Uma hora ele é consumidor primário, outra hora ele vira consumidor secundário e assim por diante. Mas nessa cadeia alimentar que eles estão inseridos, a energia que está contida ali nos alimentos, que vão ser ingeridos por eles, vai se transformar, né? A gente fala que parte se perde, né? Porque ela se perde na forma de calor, né? Isso aí vai ser dissipado, então, para o ecossistema, e é uma energia que não vai ser reaproveitada, porque quando um gafanhoto ou uma coruja lá se alimenta de algum ser vivo, ela obviamente vai absorver os nutrientes ali, e isso vai gerar uma energia, né, no seu organismo. Parte dessa energia vai ser utilizada no seu próprio metabolismo, né, para mantê-la viva ali, funcionando, todas as células, e parte é perdida na forma de suor, aí, na forma, né, de calor para o ambiente. Então, não é uma energia que não é reaproveitada. Então, é muito comum a gente ver escrito, né, nos livros didáticos que a energia nas cadeias alimentares ela descreve um fluxo unidirecional, né, tem só uma direção. A partir do momento ali que algum ser, por exemplo, o gafanhoto, se alimentou da planta, a energia vai ser transferida em direção, né, da planta para o gafanhoto. E aí, se o rato se alimenta desse gafanhoto, do gafanhoto em direção ao rato, e aí a coruja pegando esse rato, a energia vai ser passada, né, do rato em direção à coruja aí. Então, tem esse fluxo somente em uma única direção. Por isso que é um fluxo unidirecional. Até aí, todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Então, essas relações, né, de transferências de energia entre os níveis tróficos, né, as diferentes posições ali que cada indivíduo está inserido na cadeia alimentar, elas podem ser representadas, né, e desenhadas, expressas por meio de diagramas. E esses diagramas, algum deles, né, são aí as pirâmides ecológicas. Então, o que acontece? Quando você tem lá, né, numa cadeia alimentar normal, que a gente chama de cadeia alimentar de predatismo, né? Então você tem o predador lá que vai se alimentar da sua presa. A gente pode fazer uma pirâmide que a gente chama de pirâmide de números. Então você tem um número, né, a quantidade de indivíduos, né, representado em cada nível trófico. Então observem nessa figura da direita que quando a gente pega lá embaixo, na base da pirâmide, a gente tem os produtores. E aí, se a gente pensar, né, quem que são os produtores? São, por exemplo, as plantas, né? Então, na pirâmide de números, existem, né, numa relação normal aí de presa, predador, vai existir mais capim, por exemplo, no planeta Terra, do que animal para comer esse capim. Então, ela é expressada dessa maneira. A base é mais larga, que representa os produtores. Aí, os consumidores primários são aqueles indivíduos que são os herbívoros, né, que vão se alimentar desse capim, e aí a quantidade deles já é reduzida. Quando você pega os consumidores secundários, que geralmente são ali os carnívoros, é mais reduzido ainda o número de indivíduos que existem no planeta. E assim por diante. Então, geralmente, quando a gente pega uma cadeia alimentar, vai ter no máximo aí de 4, estourando 5 níveis, né, porque a energia não consegue chegar, né, em nível trófico muito alto. Então você vai ter uma relação aí de no máximo uns 4, 5 níveis, né, representados em uma pirâmide aí ecológica, né, representando uma cadeia alimentar. Porém, quando você tem uma cadeia alimentar que envolve a participação de parasitas, que a gente vai ver aqui um caso do carrapato, por exemplo, a pirâmide ecológica ela pode assumir outras formas. Então, observem aí nessas próximas figuras, né, que a gente tem aqui na figura da direita lá em cima, uma cadeia alimentar representada pelo capim, que vai ser o ser produtor, né, produz lá o oxigênio, que vai fazer
ser utilizado, né, pela vaca. A vaca vai ser o consumidor herbívoro ali, né, vai comer esse capim, então ela é o consumidor primário. E aí o carrapato é um parasita, né, que vai se alimentar do sangue aí dessa vaca. Então, quando a gente expressa isso na forma de pirâmide, de números, vai ser essa pirâmide aqui da figura da esquerda lá embaixo. Então, você tem lá capim, bastante capim, né, uma quantidade enorme de capim, para conseguir alimentar aí uma única vaca, né, um único indivíduo aí que é a vaca. E aí, se fosse olhar, né, na cadeia alimentar normal, a quantidade de indivíduos diminuiria à medida que a pirâmide fosse subindo. Mas nesse caso aí, né, você vai tendo uma vaca aí em torno representado ali, 100, né, carrapatos se alimentando do sangue dela. Então, quando você tem essas pirâmides ecológicas de números, né, que vai representar a quantidade de indivíduos, mas nesse caso está relacionado a um parasitismo, né, um carrapato, por exemplo, aí a pirâmide ela assume um outro formato, né, não é aquele formato que a gente viu na figura anterior. Então, aqui você tem milhares de indivíduos, né, produtores lá, o capim, né, vários capins, são necessários para alimentar um consumidor primário, que é a vaca. E aí, por sua vez, essa vaca vai servir de alimento para centenas de consumidores secundários, que são os carrapatos. Então, na pirâmide de números, a gente tem essas duas diferenças. A pirâmide normal, que vai ter a base grande, né, representando os produtores, e à medida que vem consumidor primário, secundário, terciário, ela vai afinando, isso numa relação de presa-predador normal. Quando a gente pega esses parasitas, né, aqui a gente representou o carrapato, poderia ser pulga também, ou algum outro parasita, um verme que está lá na barriga dessa vaca, a situação muda, né? Você tem a base dessa pirâmide continua larga, porque tem muito vegetal, né, espalhado no planeta Terra. Essa quantidade enorme de capim vai alimentar uma única vaca, e se alimentando dessa vaca, você tem aí centenas de carrapatos. Então, até aí, todo mundo compreendeu? Professor, se eu fazer uma pergunta. E o passarinho não entra aí no caso não, o que come o carrapato? Come o carrapato, isso, entraria, com certeza. Aí no caso ali, em cima dessa parte de verde do carrapato, você teria 3, 4, 5 ali passarinhos que estaria bicando, né, essa vaca e se alimentando do carrapato. Nesse caso não foi representado aqui, mas entraria também nessa pirâmide aí. Beleza? Beleza. Vamos fazer um combinado aqui, porque não sei se vai acontecer igual na aula passada da internet cair. Aí assim que cair para você, vocês falam aqui. Aí ainda eu consigo pegar o áudio. Vocês falando que vai cair antes da internet sair mesmo do ar. Então vamos lá. Tem um outro tipo de pirâmide ecológica que representa a massa corporal, né, que é chamado de biomassa em cada nível trófico aí. Então, os produtores vão ter a maior biomassa e vão constituir a base dessa pirâmide. Como eu falei, né, tem muito vegetal espalhado no planeta Terra. Então, se você juntar ali o peso, né, a massa corpórea de todo esse capim, você vai ter uma biomassa muito grande na base da pirâmide, que são os produtores. E aí a biomassa vai diminuindo à medida que os níveis tróficos vão aumentando. Então, quando você pega lá o gafanhoto que se alimenta de uma plantação lá, sei lá, de trigo, aí o número, né, a biomassa, se você computar essa quantidade de gafanhoto que está se alimentando de uma plantação, a biomassa vai ser menor, né, a massa corporal ali, menor do que de uma plantação inteira, o peso inteiro da plantação ali, de um capim, de um trigo, de qualquer vegetal. E aí, como consumidor secundário, né, vai ser uma quantidade menor ali, né, de sapos que vão se alimentar, por exemplo, desse gafanhoto. E uma quantidade menor de aves que vão se conseguir matar lá o sapo para se alimentar. Então, esses são alguns dos fatores que até limitam, né, a quantidade de animais mesmo que existem naquelas pirâmides que a gente viu anteriormente, que são as de números, né?
À medida que você vai pegando uma cadeia alimentar e fazendo vários níveis, a tendência é que diminua, né, a quantidade de indivíduos e até mesmo, em alguns casos, o peso, né, a massa, essa biomassa relacionada aí na pirâmide. Então, uma pirâmide que representa, né, melhor reflete o que se passa mesmo numa cadeia alimentar, é a pirâmide de energia, que é a mais utilizada. Então, em cada nível trófico ali, né, existe um grande consumo de energia nas reações metabólicas, que vão manter o organismo dos animais vivos, e parte dessa energia vai ser liberada, né, na forma ali do suor, né, no caso do cachorro ali, na figura da direita lá em cima, né, quando ele sua ali pela língua, está pingando, está liberando calor, né, e as plantas também na evapotranspiração ali, né, quando elas estão no sol ali, torrando no sol. Então, parte dessa energia que é acumulada vai ser liberada na forma de calor para o ecossistema. E aí vai ser uma energia perdida, porque não tem como aproveitar essa energia. Foi embora, foi perdida para o ambiente. A energia restante, por exemplo, no corpo do cachorro, quando ele se alimentou comeu a ração lá, ou comeu algum outro bicho, essa energia restante vai ser armazenada no seu organismo, né? Parte vai lá para o seu tecido lá adiposo, né? Que é a gordura do corpo, e fica lá armazenada, e parte vai ser utilizada mesmo ali pelas células do seu corpo e consumir mesmo aquela energia. Então, essa questão da transferência de energia, observe aí na figura da direita, a gente tem essa pirâmide de energia. À medida que vai aumentando os níveis tróficos, né, numa pirâmide, a quantidade de energia diminui. Então, vocês observam ali que no capim a biomassa é muito grande, né? Então, você tem uma quantidade muito grande de energia. E aí as vacas vão se alimentar desse capim. Só que como parte dessa energia é perdida na forma de suor, não é toda a energia do capim que vai ficar armazenada no corpo da vaca. Então, parte dessa energia vai ser perdida aí na forma de suor. A mesma coisa acontece quando a onça se alimenta aí da vaca. Parte dessa energia que a onça conseguiu quando alimentou da carne da vaca vai ser perdida na forma de suor e no seu próprio metabolismo ali, correndo atrás desses animais e caçando. Então, esse é um fator que limita a quantidade de indivíduos existentes nas cadeias alimentares. E até um fato interessante que mostra o seguinte: esses grandes animais, você pega aí elefante, rinoceronte, girafa, o próprio cavalo, vaca, se alimentam de capim, né? Porque tem muita energia e eles comem pra caramba, né? Todo dia tem que comer bastante capim para conseguir manter aquele organismo ali vivo. E aí quando você pega, né, a quantidade de onças que existem na natureza, já são indivíduos carnívoros, né? Eles não vão comer capim, então eles precisam mesmo de alimentar ali de carne. E aí, né, vai ter menos onças, digamos assim, na natureza do que indivíduos herbívoros, porque a área verde tem espalhada no planeta para tudo quanto é lado. Agora, aquela carne, né, aquele indivíduo ali, para se alimentar de um ser, né, o carnívoro ali para caçar, né, encontrar aquela carne disponível o tempo inteiro na natureza já é mais difícil. Então esse é um dos fatores também que diminui, né, essa quantidade, à medida que você vai aumentando os níveis tróficos, diminui a quantidade de indivíduos. Porque você tem o capim, os seres herbívoros, beleza, tem capim para tudo quanto é lado. Agora, em relação aos seres que se alimentam mesmo de carne, já reduz, né, por essa quantidade aí, né, a disponibilidade de carne na natureza não é tão farta igual a de capim. E esse é um dos motivos que, quando você pensa aí, né, você pega aqueles grandes dinossauros que existiram aí no planeta Terra, né, aqueles 60, 70 metros de altura aí. Então, são indivíduos que se alimentavam, né, herbívoros. Né? Se você pensar no indivíduo igual aquele Tiranossauro Rex lá que tem nos filmes, já são indivíduos de tamanho menor do que alguns indivíduos herbívoros. Né? Tem um dinossauro pescoçudo, né, que mostra naquele filme lá dos dinossauros,
eles vão se alimentar, né, comer essa biomassa de capim, né, porque dá mais energia para eles, vai comer bastante. Agora, a disponibilidade de carne na natureza já é mais reduzida. Então, isso limita até mesmo o tamanho desses indivíduos. Até aqui, todo mundo está entendendo ou está confuso? Tranquilo, professor. Beleza. Bom, em relação aqui à produtividade num ecossistema, né? Então, a atividade de um ecossistema, ela pode ser avaliada pela produtividade primária bruta, ou seja, o total de matéria orgânica ali que vai ser produzido em gramas. Então, quando uma planta lá realiza a fotossíntese, né, além de produzir o oxigênio, ela vai produzir também a glicose, né, que é aquela matéria orgânica que vai ser utilizada, né, pelas células mesmo da própria planta para realizar a respiração celular, né, que vai quebrar essa glicose e transformar isso em energia para manter a planta viva e até mesmo os outros animais, né, quando eles se alimentam aí da planta e recebem a glicose no seu organismo, ou até a gente mesmo, né, que quando a gente se alimenta e a glicose vai para o nosso organismo, a gente quebra essa glicose. Deixa eu ver, acho que alguém está querendo entrar aqui. Elizabeth. Boa noite, Elizabeth. E aí, né, essa produtividade primária bruta é justamente a quantidade de matéria orgânica produzida em gramas aí. Então, quando você desconta no ambiente a quantidade de matéria orgânica que foi consumida pela comunidade, né, são as diferentes populações ali de indivíduos que estão no ambiente, realizando a respiração celular, você tem a produtividade primária líquida. Então, o indivíduo lá, a planta, fez a fotossíntese, produziu, né, a glicose, por exemplo, o oxigênio, aí de quebra veio a glicose ali. Ela, a mitocôndria lá da célula, vai pegar essa glicose, quebrar essa glicose e gerar energia para manter essa planta viva. Então, quando a gente desconta a quantidade de energia produzida, né, essa glicose, e a quantidade utilizada, né, de glicose, por exemplo, na respiração, você tem a produtividade primária líquida. E aí, quando a gente pega ambientes como, por exemplo, o deserto, né, que a quantidade de tanto de animais quanto de vegetais já é reduzida, você tem uma produtividade primária líquida ali menor, você tem em torno de 0,5 gramas por metro quadrado por dia. E aí, esses valores são só de referência, tá? Só para a gente ter uma noção. E aí, quando a gente vem já para um ambiente que você vai ter uma floresta aí nas montanhas, por exemplo, essa produtividade já aumenta, que é o caso da figura da direita aqui embaixo. Você tem de 0,5 a 3. Quando você pega lá aquelas florestas temperadas que vão existir lá no Canadá, norte dos Estados Unidos, ou seja, nas regiões um pouco mais frias do planeta, você já tem uma produtividade primária líquida maior, em torno de 3 a 10 gramas ali. E isso vai favorecer, né, a maior ocorrência de animais, também de diversidade de animais nesses ambientes, porque quando você tem uma oferta maior de alimento, isso favorece, então, a diversidade de animais. E aí, quando a gente chega aqui, né, nos nossos ecossistemas, numa floresta amazônica, aqui, né, nessa região tropical, né, ou numa floresta lá numa praia lá da América Central, lá num Caribe da vida, aí você tem uma produtividade em torno de 10 a 25 gramas, então é bem maior. Então você tem uma oferta de alimento maior, né? Você tem uma maior quantidade de árvores que vão produzir diferentes tipos de frutos, e isso vai favorecer também uma maior diversidade ali de animais presentes nessas localidades. Bom, a matéria de hoje era isso, né, a respeito desses fluxos de energia. Eu posso fazer aqui as atividades. Eu acho que essa aqui e provavelmente alguma outra está lá no nosso PET. Tá? Eu coloquei umas 3, 4 atividades aqui que eu peguei do PET lá dos alunos do regular, mas só para a gente exemplificar mesmo. Eu posso
fazer essas atividades aqui? Sim, deve. Beleza. Então, a questão de número 1 aqui, estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada com as taxas de produção primária líquida e com a rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, as que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são, ou seja, está querendo saber aí quais que são os organismos produtores, né, num manguezal lá. E aí a cadeia alimentar é representada aí por algas, peixes, insetos, caranguejos e aves. Então, qual que vai ser os organismos produtores aí? Seria Algas. isso, exatamente, porque vão ser os indivíduos que vão fazer a fotossíntese, né? Então vai produzir tanto a glicose quanto o oxigênio aí que a gente respira, né? Quando você Qual, pega professor? letra B, as algas, porque está querendo saber, né, quais que são os indivíduos produtores no ecossistema aí do manguezal. Então ele te deu as opções lá, tem aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Ou seja, os indivíduos produtores são aqueles que têm que produzir alguma coisa, né? Então eles vão produzir o quê? A glicose, que é resultante do processo lá da fotossíntese, e vai produzir também o oxigênio que a gente respira. Então, das alternativas que mostrou aqui, né, as algas são os indivíduos produtores, porque a ave não vai produzir oxigênio, vai consumir. Peixe, inseto, caranguejo é a mesma coisa. Eles vão ser consumidores, né, vão consumir, por exemplo, oxigênio. Perfeito? Sim? Não? Talvez? Sim. Beleza. Sim. Sim. Questão de número 3. Diversos estudos têm sido desenvolvidos para encontrar soluções que minimizem o impacto ambiental de eventuais vazamentos em poços de petróleo, que liberam hidrocarbonetos potencialmente contaminantes. Alguns micro-organismos podem ser usados como agentes de biorremediação nesses casos. Ou seja, teve um derramamento de petróleo, que tipo de indivíduo vai ser capaz, né, de contribuir um pouco para quebrar essas moléculas ali da gordura, desse óleo, né, desse petróleo. É basicamente isso que está querendo saber. Então, os micro-organismos adequados a essa solução devem apresentar a capacidade de, né, eu já adianto que vão ser algumas bactérias, né, que são capazes aí de metabolizar, né, de quebrar esse petróleo aí e utilizar ele de alguma forma no seu organismo. Então, esses micro-organismos, como por exemplo essas bactérias, têm que apresentar a capacidade de, letra A, excretar, ou seja, liberar hidrocarbonetos solúveis? Não, eles não têm que liberar esse petróleo na água. Pelo contrário, eles têm que consumir, dar um jeito de metabolizar isso. Então, letra A não é. Estabilizar quimicamente os hidrocarbonetos. Beleza, eles podem tentar estabilizar de alguma forma, só que o ideal era se eles conseguissem metabolizar, quebrar, né, eliminar isso do ambiente. Então essa letra B não está boa não. Utilizar hidrocarbonetos em seu metabolismo. Aí a letra C está boa. Né? Existem aí alguns tipos de bactérias que eles já conseguem utilizar hoje em dia, que quando tem esses derramamentos de petróleo, contribui um pouco, né, para metabolizar, utilizar essa parte desse óleo derramado aí, né, no seu próprio organismo, dessas bactérias, e contribuir para diminuir a quantidade desse óleo aí presente no mar. É um trem, as bactérias são muito loucas aí, que conseguem fazer esse metabolismo desses hidrocarbonetos. É uma coisa bem interessante, que é utilizado hoje em dia. Então, todo mundo entendeu essa parte? Sim. Beleza. Sim. Bom, questão de número 4.
fala do cultivo, né, de camarões em água salgada. Então fala que vem se desenvolvendo muito nos últimos anos na região nordeste do Brasil. E em algumas localidades passou a ser a principal atividade econômica. Uma das grandes preocupações dos impactos negativos dessa atividade está relacionado com a descarga, sem nenhum tipo de tratamento, dos efluentes dos viveiros, diretamente no ambiente marinho, né? Ou seja, o lixo ali, você vai descartar aquele esgoto resultante dessa matéria orgânica produzida pelos camarões ali diretamente no mar, né? Ou em áreas de manguezais, por exemplo. Esses efluentes possuem matéria orgânica particulada e dissolvida, amônia, nitrito, nitrato, fosfato, ou seja, tem nutrientes ali nessa matéria orgânica. São partículas sólidas, né, em suspensão e outras substâncias que podem ser consideradas contaminantes potenciais. Então, suponha que tenha sido construída uma fazenda de carnicultura próxima a um manguezal. Entre as perturbações ambientais causadas pela fazenda, espera-se que... Bom, é o caso que acontece, né, que acontecia na Lagoa da Pampulha. Quando você tem a descarga de esgoto diretamente num rio ou num lago, isso vai fornecer muitos nutrientes ali para a água. Então favorece o desenvolvimento, né, a proliferação ali de algas e de bactérias, que vão absorver esses nutrientes e utilizar eles no seu metabolismo. E aí chega um ponto, quando você joga muito esgoto na água, que a água vai ficar toda verde. Aquilo é a proliferação ali de bactérias e de algas que deixa a água toda verde. E o problema é quando a água, que você deixa a água inteira ficar verde, ali, cheio de alga na água, é que a luz solar não entra nessa água. Então ela não vai chegar nas camadas mais profundas, né, de uma lagoa ou de um rio. Geralmente acontece onde tem mais água parada ali, como uma lagoa. Se a luz solar não chega até as partes mais profundas de uma lagoa, aquelas plantas que estão vivendo ali nas partes mais profundas da lagoa não vão conseguir absorver essa luz solar e realizar o processo de fotossíntese. Como consequência, elas morrem. Se elas morrer, o que vai acontecer? A quantidade de oxigênio ali dissolvido naquela água vai diminuir. Se diminuir essa quantidade de oxigênio, os peixes ali e outros organismos que estão inseridos ali, vivendo nessa água, não vai ter oxigênio para eles ali nessa água. O que vai acontecer? Eles vão morrer também. Então vai criar um ambiente que nos livros didáticos isso é conhecido como eutrofização. Então acaba que morre. Todos os indivíduos ali daquela lagoa vão acabar morrendo e o ambiente vai acabar, né? No final das contas vai ficar só as bactérias que conseguem respirar não é respirar, né? Elas conseguem viver na ausência de oxigênio, e aí um dos produtos que elas usam lá para fermentar aquilo ali e conseguir sobreviver no meio que não tem oxigênio, um dos produtos que elas liberam é o enxofre. Então aquele famoso cheiro de ovo podre que vai ter, né, numa Lagoa da Pampulha ou num ambiente que está bastante eutrofizado. Então essa questão traz isso, né? Entre as perturbações ambientais que vai ser causada por uma fazenda de camarões que gera, né, que joga essa poluição dos camarões ali, essa matéria orgânica diretamente na água, vai ser o quê? Letra E, né? O impedimento da penetração da luz pelas partículas em suspensão. Então, na hora que você pega uma água que está toda ali tomada de verde, né, que são essas bactérias e algas que proliferaram ali, isso impede que a luz solar entre e venha comprometer o quê? A produtividade primária desse ambiente. Então não vai ser produzido ali, não vai realizar fotossíntese, né, esses indivíduos que estão ali, então eles não vão produzir oxigênio, não vão produzir a glicose, né, que é a matéria orgânica, que os outros organismos vão utilizar. Então, que resulta, né, da atividade metabólica do fitoplâncton. Esses indivíduos que estão ali na água, né, podem ter essas bactérias, cianobactérias, que vão fazer fotossíntese, algas, ou até mesmo alguns outros organismos conhecidos como
protozoários, eles são chamados aí alguns de fitoplâncton. São aqueles capazes, né, de realizar ali a fotossíntese. Às vezes eles estão em associação com uma alga, formando aí os líquens. Acho que alguém está querendo entrar aqui, peraí. Não, tá não. Então, nessa questão 4 aí, letra E. Todo mundo entendeu essa parte ou ficou confuso? Professor, Oi? como é que os peixes ainda conseguem sobreviver naquela lagoa da Pampulha? Porque ela é poluente, né? Ela é suja, ela é fedorenta. Isso, mas atualmente tem aquela estação lá, né, de tratamento que dá uma purificada na água. Se não tivesse aquela estação lá, aí o ambiente ia estar todo podre mesmo, e aí os peixes não iam ser poucos os peixes que iam conseguir sobreviver ali. A maioria ia acabar morrendo, né? Então, por isso que eu falei que antigamente era o que acontecia na Lagoa da Pampulha, né? O esgoto era jogado ali e não tinha nenhum tipo de tratamento. Isso ao longo dos anos ia matar aquela diversidade animal ali, né, dos indivíduos que estão dentro da água. Mas hoje em dia, Porque de vez em quando sempre tem uns peixes boiando, né? aí geralmente, o que acontece, né? Pode acontecer o lançamento de metal pesado também na água ali. A gente não sabe, né? O esgoto vem misturado ali com um monte de coisa, né? Então, uma das coisas que pode ter também é metal pesado nessa água e pode matar esses peixes aí. Então, um dos motivos aí é essa intoxicação por metal pesado, ou até mesmo quando essas bactérias proliferam na água, né, em associação com as algas, elas produzem esses compostos tóxicos, né? Então, o enxofre é um deles. Isso pode intoxicar aí esses peixes também. Certo? Certo, entendi. Obrigado. Nada. Então, vamos ver se tem mais uma aqui. Aqui é falando um pouco, né, de alguns fatores limitantes aí de um ecossistema. Então, tem um conjunto de fatores físicos ali que vão ser considerados limitantes para a sobrevivência mesmo dos animais que estão dentro de um ecossistema. Então, como por exemplo, a luz, né, ela vai ser utilizada ali na figura da direita pelas plantas para realizar o processo da fotossíntese e produzir o oxigênio. E aí é utilizada a luz também para visão. Aí na hora que você tem lá na África, lá, eles chamam de... Esqueci o nome desse animal, né? Jaguar. Não é jaguar, não. Enfim, é tipo uma onçazinha deles lá. Esqueci o nome. Que pecado. Correndo atrás dessa gazela aí. Né? A luz é utilizada para visão desses indivíduos, né? Tanto que a maioria vai caçar durante o dia. À noite, né, a possibilidade de sucesso, né, de conseguir abater essa presa aí é menor, devido à ausência de luz, né, vai estar no escuro. Então, a luz é um dos fatores que limitam a sobrevivência de qualquer indivíduo em qualquer ambiente. Isso não é um guepardo, não? Que fala? Isso, é isso mesmo. Agora é isso mesmo, guepardo. A temperatura, né, que vai regular também a distribuição geográfica dos seres vivos. Quando a gente pega aí, né, o mapa do mundo aí que está mostrando, nas regiões mais frias, né, nos extremos ali, nos polos, a diversidade de indivíduos vai ser menor. Então, quando você pega lá nas geleiras, né, tanto na parte, né, norte quanto sul aqui do planeta, a diversidade de organismos é menor. São poucos os animais que conseguem sobreviver num frio extremo. E aí, na hora que você chega nessa região mais do meio aqui dessa figura, né, que é a conhecida região equatorial, ou a região tropical aqui que a gente está inserido, é aquele calorzão danado, e aí isso aí, obviamente, vai favorecer, né, tanto a diversidade de plantas quanto a diversidade de animais, né, que é mais fácil adaptar num ambiente um pouco mais quente do que um ambiente extremamente frio. Obviamente que se você pegar um extremo aí de um deserto, né, que é super quente, aí já diminui também a quantidade tanto de plantas quanto de animais que estão inseridas nesse ambiente. Né? E é um dos motivos que uma das plantas, né, por exemplo, você pega num deserto aí, você tem o cacto. Né? O cactus
você observar, eles não têm folha, né? Por que que não tem folha? Justamente para diminuir a evapotranspiração, né? Ou seja, a planta sua também, perde água ali, como se fosse um suor, né? A gente chama de evapotranspiração. E aí você pega o cacto, não tem folha, a folha, na verdade, dele é reduzida e é no formato de espinhos, né? Isso é uma adaptação que ao longo dos anos ocorreu nos cactos, para atrofiar essa folha, em vez da folha ela ser transformada em espinho, justamente para evitar a perda ali de água, né, na respiração. E aí é aquela pergunta, as plantas realizam fotossíntese por onde? Pelas folhas. Mas o cacto não tem folha, né? A folha foi reduzida para o espinho. E onde que ele realiza a fotossíntese? É no caule dele, né? A gente observa que o cacto tem um caule verde. Então, nesse caso especial, nessa raridade aí, a fotossíntese é realizada justamente no caule do cacto. Então, a temperatura é um fator também limitante aí dos organismos, né? Limitante da sobrevivência dos organismos no ambiente. A água, né, a gente não precisa nem de falar, que é um fator limitante, né? Organismo nenhum vai conseguir sobreviver na ausência de água por muito tempo. E, obviamente, a disponibilidade de nutrientes. Bom, então, essa aula aqui de fluxo de energia, que eu preparei para hoje, né, que é referente à segunda semana lá do plano de estudos tutorados. E aí eu até comecei a preparar ontem aqui, mas não terminei. Na próxima aula a gente vai falar dos ciclos, né, biogeoquímicos, né? Questão do oxigênio, hidrogênio. Então isso aí a gente vai ver na próxima aula. Então, alguém tem alguma dúvida aqui sobre a aula de hoje? Se eu souber responder, eu respondo. Não? Todo mundo já saiu, me deixou falando sozinho aqui, ó. Tem Pra gente mim aí. tá tranquilo. Beleza. Comigo tudo bem, professor. Eu não fui embora, não. Tô aqui. Não, isso aconteceu comigo no segundo ano. Eu dou aula para o segundo ano, aí foi quinta passada. Estou aqui dando a aula, porque quando estou dando a aula, eu não consigo ver o rosto de vocês, né? Eu não consigo ver se alguém saiu, só quando alguém pede para entrar que aparece a notificação. Aí estou dando a aula aqui, estou fazendo pergunta, estou vendo que ninguém responde. Na hora que eu saio e olho aqui, todo mundo saiu, me deixou falando sozinho aqui. Tive que encerrar a aula. Mas então é isso, pessoal. Eu vou colocar lá no grupo esses slides. A gravação daqui a pouco está disponível, eu coloco lá também. Então até a próxima aula aí, né? Sem ser nessa sexta, vai ser na outra. Agora tem esse intervalo aí, né? Dos 15 dias. Beleza? 15 dias, professor? Porque hoje é segunda. Aí sexta não vai ter aula. É só na outra. É como se fosse 2 semanas. Né? Eu acho que deveria ter aula todos os dias, mas Tinha que ter. Eu também não entendi muito bem essa. Deu uma variação aí, por exemplo, eu dou aula sexta e segunda. Aí depois dá esse espaçamento, aí volto só na outra sexta e segunda. Se tivesse um horário assim mais fixo, né? Seria interessante. Isso aí vocês têm que cobrar lá da direção, da supervisão, né? Vocês como alunos, vocês têm mais força que a gente para cobrar esse tipo de coisa. Então, Mas fica a pelo que dica a aí. Thaís explicou, eu acho que é os horários de alguns professores, né? Tem uma variação assim, né? Mas é uma coisa, é igual essa questão da gravação, né? Das aulas. Eu tô fazendo aqui, tô gravando, porque tem gente, né, que não consegue assistir às aulas. Então, assim, é uma coisa que tem que ser, né, vocês têm que buscar também isso dos professores lá e perguntar se eles estão, né, disponíveis para... Porque, pô, é uma coisa tão simples, né? Aperta um botãozinho aqui, grava a nossa aula aqui, depois bota isso lá no YouTube. Mas, assim, tem uns que não... Vocês sabem como é que é, né? Não gostam de fazer isso, mas então tem que partir também de vocês, assim, cobrando um pouco lá, que vocês têm mais força como aluno, assim, para cobrar dos professores de colocar gravação e tudo mais, né? Mas, então é isso, beleza?
próxima aula aí. E boa semana para todo mundo aí, tá? Começo de semana. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Um abraço para Obrigado, todos. professor. Boa noite. Eu que agradeço aí a participação de cada um de vocês. Muito obrigado. Boa noite, Lucas. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Fabiana. Tchau, Guilhermina.